Se você é o único especialista em alguma coisa na sua cidade, você não precisa ter plano nenhum. Você pode atuar só por reembolso em todos os convênios. O objetivo aqui desse vídeo é informar tanto a pacientes quanto a colegas de profissão. O valor do reembolso do paciente, ele está, gente, já firmado no contrato com a operadora de saúde. Os valores éticos não são negociáveis. Você precisa de cirurgia ortognática? Provavelmente você já ouviu falar que o reembolso médico existe, mas será que você sabe usar? Com certeza você já deve ter ouvido falar que planos de saúde podem liberar a sua cirurgia parcialmente ou totalmente. Bem, a questão que eu vou retratar aqui é sobre o direito do paciente de ter a sua cirurgia totalmente liberada, ou seja, todos os materiais, custos hospitalares, honorários profissionais, tudo. Peraí, Tiago, você quis dizer plano odontológico? Não. Plano odontológico não cobre os custos de uma cirurgia hospitalar e, via de regra, é apenas para uso ambulatorial. Portanto, nós cirurgiões bucomaxilofaciais que realizamos procedimentos hospitalares, a gente no hospital vai responder à classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que é utilizado como parâmetro para cálculo da consulta médica. Então essa é a tabela CBHPM. O principal objetivo dessa tabela é garantir uma remuneração adequada pelos atendimentos terapêuticos, ou seja, tratamentos e diagnósticos. Aqui eu vou fazer uma introdução ao reembolso médico para a cirurgia ortognática. Se você é paciente e deseja aprender a usar o seu reembolso, cobre da sua operadora de saúde essa informação, porque ela deve ser de fácil acesso e ampla divulgação. O objetivo aqui desse vídeo é informar tanto a pacientes quanto a colegas de profissão e, consequentemente, esses colegas vão poder ensinar a seus pacientes. Acredito que muitos profissionais já sabem como funciona, mas será que sabem otimizar o uso? Com certeza, você, paciente, muitas vezes agendou uma consulta com um profissional não credenciado no seu plano, ou mesmo o seu plano não tem cirurgião bucomaxilofacial credenciado na rede. E daí você vai almejar, claro, buscar o reembolso da sua consulta, é óbvio. Como é que isso funciona? O paciente paga a consulta, passa então pela consulta com o profissional da sua escolha e envia a documentação que o plano pedir e a nota fiscal para a operadora de saúde e vai receber posteriormente o valor firmado em contrato anteriormente com a própria seguradora. Em outras palavras, não quer dizer que se a consulta custou 250, você vai receber esses 250, tá? E também parece ser muito simples, mas se a gente continuar olhando de maneira muito simplória, continuaremos tendo poucos pacientes que realmente pedem reembolso, porque eles acham difícil isso que, na verdade, não é tão complexo. Temos que esmiuçar todo esse processo para que a gente possa entender quando, onde e por que pedir reembolso. Como é que a gente pode otimizar cada passo para tentar melhorar para que tanto nós, bucomaxilos, quanto os nossos pacientes e, consequentemente, também a operadora, possa fazer com que isso seja fluido e evite atritos? Bem, vamos lá. Vou falar várias características que podem ser elencadas. O valor do reembolso do paciente, ele está, gente, já firmado no contrato com a operadora de saúde, com o plano. Quando ele assinou o contrato com essa operadora, esse valor já foi definido, ou em um anexo, ou em alguma tabela. Mas esse valor nem sempre está explícito. E o paciente tem que ter acesso e ele deve ler quando quiser, até para mostrar também ao profissional, ao cirurgião que ele foi. Só que assim, deveria existir maneiras mais fáceis, mais transparentes por parte de várias operadoras. Segunda característica que a gente também pode aqui retratar é que é possível descobrir o valor do reembolso na maioria das vezes, tanto para consulta quanto para procedimento, e conseguir, claro, os valores de reembolso das despesas que você vai ter. Às vezes as despesas hospitalares é a de maior dificuldade de reembolso. Também existe a burocracia,
que vai servir única e exclusivamente para dificultar o uso do reembolso, desmotivando o seu uso. Por quê? O reembolso sai mais caro. Muitas vezes já vai ser possível com que você receba exatamente aquilo que você investiu no profissional. Mas a burocracia vai dificultar e daí o paciente vai acabar indo para aquele profissional do livrinho de credenciados. É mais fácil, menos atrito. Também, outra característica é o valor do reembolso da consulta, como dos procedimentos, em geral, é maior do que o valor do profissional credenciado pelo convênio, o que ele receberia. Passei por isso recentemente, por exemplo, no plano da Petrobras. E só isso já gera um problema comum, que é o seguinte: o convênio tenta ao máximo que o paciente seja operado por um credenciado, ou o convênio tenta forçar com que o paciente assine um documento em que ele seja responsável pelos honorários profissionais da equipe de cirurgia ortognática. Isso é relativamente comum em diversos planos, como na Unimed, como na Plamed aqui local e vários outros planos ao redor do Brasil. Em geral, quando isso ocorre, a sugestão que faço é que o paciente mantenha um posicionamento firme, que não irá assinar nada e que faça uma reclamação com a Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS, que é o órgão responsável pela regulamentação, normatização, controle e fiscalização das atividades relacionadas à assistência privada à saúde. Além disso, solicito que o meu paciente ligue para a ouvidoria do plano para registrar todo acontecimento e reclamação. Em outras palavras, seu paciente vai ser tentado a deixar de ser operado por você, profissional que está vendo esse vídeo ou que leu o e-book associado, e você, paciente, entenda que isso é seu direito, é operar com quem você escolheu. Quer um exemplo? A própria Petrobras tem uma modalidade de livre escolha, em que ela dá uma tabela de valores de remuneração para os profissionais e pacientes saberem que podem ser submetidos a procedimentos com profissionais da rede, ou melhor, fora da rede credenciada, mas que o teto estará nessa tabela. E isso é transparência por parte do plano. Então, resta o paciente e aos profissionais entrarem em um acordo em comum, se esses valores são suficientes para a realização do procedimento ou não, e claro, o profissional, caso não aceite por completo isso, justificar o porquê e acertar com o paciente. Devido ao fato que nesta modalidade os valores ainda são baixos comparados aos valores praticados na clínica privada, muitas vezes alguns profissionais pedem algum valor acima disso daí e isso pode gerar alguma desavença. Além disso, esses valores ainda são maiores, como eu já retratei aqui, do que dos credenciados. Isso não é regra. Cada plano vai estabelecer sua tabela, desde que não desrespeite as normas técnicas do nosso Conselho Federal de Odontologia. Então, menor que o teto, mínimo que o CFO coloca, nenhum plano pode fazer, certo? E mais uma citação, também sites como Reclame Aqui e vários outros podem ser usados para direito do paciente. Ainda temos o profissional que não é credenciado não sofre influências negativas na sua atuação como cirurgião bucomaxilo. Esta é outra grande vantagem para quem não é credenciado. Existem operadoras que colocam limite de exames nos seus credenciados, limites de exame nos seus pacientes e nos procedimentos que podem ser realizados por mês, inclusive também limites de materiais, qualidade, quantidade. E às vezes isso envolve dificuldades de realização numa cirurgia ortognática, por exemplo. Então a exigência de materiais de osteossíntese, placas e parafusos, que muitas vezes a gente precisa para fazer uma cirurgia correta, acaba não sendo satisfeita. E a atuação do profissional vai ter que se basear sempre na clínica, na maior evidência, na melhor evidência científica e não na economia do convênio. Em outras palavras, quem não é credenciado pode até ter mais dificuldade para fazer a liberação da sua cirurgia, no caso dos planos que têm profissionais credenciados. Mas, por outro lado, a gente não tem que baixar a cabeça, baixar a guarda para utilizar qualquer material que não seja adequado, nem também utilizar algo que não seja suficiente para realizar a cirurgia. Então, exija isso do seu plano, caso você seja um paciente que está assistindo.
Por que eu posso escrever lá no e-book ou falar isso aqui? Porque eu já fui credenciado em 2 planos, que não vou citar, e tive problemas com ambos. O primeiro, nitidamente inferior, foi me sugerido operar com menos placas que o necessário para respeitar os princípios biomecânicos mandibulares. Ou seja, zona de tensão e zona de compressão não existia para eles. Para quem é da área sabe o que eu estou falando. Logo, isso acarretaria procedimento de fadiga do material e não reparação da fratura do paciente. No outro plano, eu fui criticado por exigir o tipo do material de qualidade e comprovação científica superior, para que eu aceitasse utilizar inferior. E olhe, eu tenho artigos publicados em revistas de alto impacto e tem vários artigos na literatura sobre isso. Isso poderia atrapalhar a integração do enxerto no leito receptor. Motivo para ambos os planos não aceitarem: economia. Afinal, seriam algumas centenas de reais a pouco mais de milhares de reais. Veja que não é tão fácil a vida de quem é credenciado. Eu optei por solicitar minha remoção do quadro de ambos os planos porque eu não gostaria de compactuar com tais medidas. Isso influenciaria diretamente nos resultados alcançados e eu não gostaria jamais de ter meu nome associado a resultados insatisfatórios se eu posso, no pré-operatório, tentar dar o melhor ao meu paciente. Outro detalhe: estude todas as operadoras que atuam na sua área, na sua cidade. Ninguém vai fazer isso por você, profissional. Saia para fazer um convênio para você mesmo, entenda quais são os planos da área, faça isso para saber orientar melhor seus pacientes. Eu já fiz isso. Por exemplo, eu já tive 3 planos aqui na cidade e tenho funcionários que possuem outros 2. Consegui ao longo de 6 anos entender um pouco mais das peculiaridades de cada um desses planos, chegando ao ponto de saber quais cirurgias são mais factíveis de serem realizadas por um plano ou por outro. E isso facilita a comunicação com o nosso cliente. Eu vejo muito meus pacientes falando que passaram até por outros e que eu falo abertamente de plano de saúde porque eu já busco fazer com que o paciente consiga ter a sua liberação. Outra característica: se você é o único especialista em alguma coisa na sua cidade, você não precisa ter plano nenhum. Você pode atuar só por reembolso em todos os convênios. Isso é difícil na cirurgia bucomaxilo, porque há muita gente já em diversas cidades e há muitos colegas, infelizmente, que aceitam condições denominadas de subemprego, acreditando que vão captar clientes até dos outros colegas e que um dia poderão cobrar melhor. Ledo engano, porque isso só leva à destruição e desvalorização da profissão, da especialidade e da qualidade dos procedimentos, porque vai dar chance à operadora de tentar cortar materiais de qualidade e também os honorários. Outra característica é que normalmente o tempo para ser reembolsado é em média de 30 dias, mas convênios melhores são até mais rápidos. Alguns tentam facilitar ao máximo, pedindo a documentação já pré-operatória. Outros vão levar mais do que 30 dias, vão gerar burocracias, então vai variar de convênio para convênio. A experiência que eu tenho tido através de meus pacientes nesses últimos anos é que tem convênios que reembolsam com até 30 dias e outros levam mais ou menos 45 a 60 dias, principalmente nesses últimos meses pós-pandemia. Outro detalhe: a papelada burocrática básica necessária, recibo ou nota fiscal com o nome do profissional, especialidade, registro no conselho, data, CNPJ de pessoa jurídica, CPF se for pessoa física, qual foi o procedimento realizado, com respectivos códigos, em geral tabela CBHPM que eu já citei aqui. Alguns exigem nome e registro de toda a equipe, do honorário que foi passado para cada um. É uma burocratização, mas que a gente sabe que existe, é bom você ter ciência. Também vale ressaltar que alguns profissionais fazem 2 ou 3 recibos com datas diferentes para chegar ao valor do que foi feito de honorário particular. Isso não é ético e o paciente sente que tem alguma coisa errada. Então tome cuidado com isso. Lembre-se que você pode cobrar o retorno, pode fazer com que após 30 dias, em geral é o que eu faço no consultório, isso seja cobrado e até 30 dias o paciente volte com o valor que foi investido para o procedimento. Cobrando a primeira consulta e o retorno, você vai ter 2 recibos e ainda terá o da cirurgia. Em geral, os planos já têm dificultado, conforme você tem visto aqui nesse vídeo.
Portanto, se você for fazer com vários recibos, solicite ao paciente que ele já vá pegando o reembolso conforme você vai entregando. Porque se lembre que a cirurgia ortognática em geral requer um período de aproximadamente 1 ano a 1 ano e meio para acontecer. E se o paciente ele já está apto do ponto de vista ortodôntico para o procedimento, algumas consultas ocorreram no decorrer desse tempo. Então, algumas notas fiscais, recibos podem ter sido emitidos e já devem ser reembolsados. Em suma, deixe apenas a cirurgia ortognática como procedimento de reembolso, se isso for possível. Só que, por outro lado, tem operadoras de saúde que optam que todo procedimento e consulta sejam requeridos apenas de uma vez. Para ser sincero, pela experiência que eu tenho, é a maioria. Então você precisa verificar junto com o paciente, como é o caso na sua operadora. Muitas vezes um relatório em anexo justificando os valores e as notas costumam resolver. Então é algo que é burocrático, mas se você fizer direitinho, dificilmente seu paciente vai passar por problema de não ter o reembolso. Mais um ponto é, preciso saber orientar o meu paciente. Por quê? Eu já falei disso também aqui. Você tem que facilitar ao máximo o reembolso dele. Profissionais que não entendem nada de reembolso acabam deixando a oportunidade de ajudar o seu paciente totalmente de lado. Lembre-se, o paciente que tem direito ao reembolso costuma pagar mais caro. Temos que ajudar ele a usar adequadamente. Ele deixou de usar um profissional do plano para ir para você, para mim. Um exemplo é um paciente que fez o plano 2 meses atrás, que tem 25 anos. Paciente asa 1, sem nenhuma doença, estudante e mora com os pais. Uma operadora que oferece uma cobertura nacional, mas que deixa claro que não tem reembolso e obriga a assinar no momento em que dá entrada na cirurgia para a especialidade bucomaxilo, cobrou aproximadamente R$ 500 de mensalidade. Já uma outra, que dará cobertura de aproximadamente R$ 18 mil, cobrou aproximadamente R$ 900 de mensalidade. O tempo previsto de tratamento ortodôntico dele para levá-lo à cirurgia é de cerca de 1 ano. Se a gente então multiplicar 12 meses vezes 900 dá R$ 10.800. Enquanto que na outra operadora, R$ 500 vezes 12 meses dá R$ 6.000. Se for levar em conta que terá que investir 18 mil, some a esses 6 mil da operadora que não dá cobertura de honorário e o paciente vai ter um plano mais barato. Por quê? Ele vai ter que pagar R$ 24 mil no total. Já no plano de reembolso, ele vai ter R$ 18 mil reembolsado. Como ele já pagou para acontecer a cirurgia R$ 10.800, ele terá de fato investido R$ 7.200. Portanto, o barato sai caro, como se diz por aí. Se todos os pacientes e profissionais soubessem destes detalhes, com certeza muitos planos que poderiam estar realizando as cirurgias através de reembolso sairiam mais vantajosos do que outros. Esses que geram reembolso em geral são as seguradoras de saúde. A gente tem aí Sul América, Bradesco e Amil como exemplos mais recorrentes no consultório. E mais um detalhe que eu não falei nesse conteúdo abordado agora, o plano do reembolso costuma liberar materiais de melhor qualidade do que o outro plano que eu citei. Então, já são 2 motivos para você escolher um plano que reembolsa, uma das seguradoras principalmente. Lembrando que com saúde, pessoal, não se brinca. E o investimento financeiro, por mais que em alguns momentos possa parecer muito, é geralmente muito mais vantajoso. Com a crise financeira e da saúde que, nesse momento da gravação do vídeo, o Brasil está passando, é fundamental ter opções e soluções inovadoras que permitam manter e até mesmo aumentar o faturamento do consultório da clínica. E a melhor solução, de longe, é que a gente possa ajudar os profissionais a se valorizarem e os pacientes a terem seus direitos respeitados. É através do reembolso do plano de saúde médico. Através do reembolso, você pode cobrar um valor mais justo pelo seu trabalho, não vai ficar refém de tabelas irrisórias de plano de saúde, pelo amor de Deus, plano pagando R$ 5 a consulta, não vou nem comentar. Para o seu paciente não muda nada, ele ainda tem a vantagem de poder fazer com você procedimentos que não são, muitas vezes, até cobertos pelo plano de saúde dele ou dela. Concluindo esse vídeo, eu deixo aqui a seguinte reflexão, que deveria ser para as operadoras de saúde.
Não é porque a quem utilize o plano da forma indevida que todos deveriam pagar sendo penalizados. E eu sei que muito do que acontece hoje em dia é para tentar consertar a corrupção que houve, que há. E isso não vai ser corrigido com corte de material, com dificuldade de liberação de cirurgia, com criação de burocracia, com quem paga o plano e que tem o direito de ser operado. Assim como não é tolhendo o direito de nós, profissionais não credenciados. Os valores éticos não são negociáveis. Bem, pessoal, aproveitando, vai ter aqui embaixo desse vídeo um grupo para vocês participarem no WhatsApp e tem o e-book que é totalmente direcionado com esse conteúdo de como você solicita o seu reembolso. Vai servir tanto para profissionais quanto para pacientes. Vejo vocês no próximo vídeo. Compartilhe isso com quem você acredita que pode ajudar, seja paciente, seja profissional, amigo. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like porque ajuda a alcançar mais e mais pessoas que podem ser beneficiadas com o conteúdo que a gente abordou. Até a próxima, pessoal, e um forte abraço. Valeu!